Bom, pessoal, então meu nome é Juliano Colombo, dou aula de processo civil aqui no Verbo Jurídico. Vou revisar alguns pontos aí, algumas dicas preparatórias para a prova. Na verdade, é basicamente o que costuma cair, certo? É bem rápido, né? Uma passada geral, quanto mais a gente conseguir verificar, mais próximo da aprovação tu está aí, certo? Então, é legal tu ir bem atento, né? Então, não deixa a tua fraqueza aí te tomar conta, né? O sono, pescar e tal. Fica bem atento, tudo que é falado aqui, de repente pode cair na hora da prova, certo? Então, vai nessa que a gente consegue, normalmente nessas pré-provas aí, passar bastante coisa que caia. Se às vezes não cai exatamente uma questão, mas é uma alternativa, né? E uma questão faz toda a diferença, certo? Então, luta aí para prestar atenção. Bom, o primeiro ponto que a gente vai ver então é condições da ação. Condições da ação também uma matéria que cai bastante. Eu vou escrevendo aí no quadro os principais tópicos, né? Quem quiser copiar, quem não quiser só visualiza. E quem não quiser fazer nada, não faça também, certo? Então, condições da ação. Matéria que sempre cai. Quais são as três condições da ação? Legitimidade, que está ligada ao direito propriamente, né? Legitimidade. Interesse de agir, certo? Então, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido. Tem que anotar rápido também, que é bem rápido, certo? Então, possibilidade jurídica do pedido e prestar atenção também. Então, legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Essas são as três condições da ação. Provavelmente nas questões que tu vai pegar lá, tu não vai sair da prova feliz ou chateado sem passar por essas três condições aqui. Certamente. Se não for processo civil, pode ser direito do trabalho, pode ser penal, pode ser administrativo, pode ser qualquer coisa. Porque isso aqui é aplicado em todas as áreas do direito. Então, legitimidade de agir é eu estar vinculado a uma relação de direito material. Eu leio o código e alguma coisa diz que eu tenho direitos aí, certo? Que nem eu penso na minha filha de 30 dias, né? Ela está internada no hospital, está com uma infecção bacteriana e ela já pode ser titular de direitos. Ela antes ela já era nascitura, agora ela é recém-nascido, já pode titularizar uma relação jurídica, certo? Então ela tem legitimidade. Embora o que ela não tenha é capacidade, certo? Capacidade ela não tem, né? Ela precisa do pai lá para assinar o contrato lá dizendo que, ó, internação, se acontecer alguma coisa a mais, tem que pagar do plano e tal. Então, capacidade ela não tem. Agora, legitimidade ela tem, certo? Porque ela já titulariza direitos, embora não possa representar esses direitos em um processo. Capacidade é pressuposto processual, toma cuidado com isso, certo? Pressuposto processual, que é pressuposto para o processo, para aquele caderninho sujo, cheio de folha, barbantes e tal, ou então arquivo digital, limpo, clean, né? Então, melhor de ver, mas capacidade é um pressuposto processual, enquanto legitimidade é uma condição da ação, certo? Então isso é uma matéria que cai bastante, diferenciação entre capacidade e legitimidade. Aqui você olha basicamente para todo o direito material. Aqui você olha para aqueles artigos do Código Civil que dizem quem é maior, quem é menor, quem tem que ser representado, quem tem que ser assistido. É uma regra, capacidade é muito mais de direito civil do que direito processual civil. Então é um pressuposto para o processo, mas não é um pressuposto para o processo. É um pressuposto para qualquer ato da vida civil, e processo é um ato da vida civil. Um contrato tem que ter capacidade, um processo tem que ter capacidade. Basta você pensar que para assinar uma procuração, sujeito de 2 anos de idade não pode assinar uma procuração. Tem que ter capacidade. Então, a capacidade tem que ser representada por sua mãe. Então, aí vai o sistema da capacidade. Eu sou capaz, mas posso não ser legítimo. E agora, eu posso ser legítimo e posso não ser capaz. Os dois serão analisados. A falta das condições da ação ou a falta de um pressuposto processual implica a extinção do processo com ou sem julgamento de mérito. Se eu não tenho nem condição para a ação, se me falta pressuposto para o processo, grava aí que é sem mérito, certo? Isso cai bastante. Então, extinção do processo sem resolução de mérito. Essa é uma das principais questões aí que tu acaba vendo sempre no exame da ordem, né? Aquela ideia de partes, procuradores, a capacidade para estar em juízo e a figura da legitimidade. Se o juiz reconhece que falta condições ou que falta capacidade, é sem mérito, certo? Sem extinção do processo, sem resolução do mérito. Certinho? Beleza? Então tá. Segunda matéria que a gente vai analisar é a resposta do réu. Quais são os três tipos de resposta que o réu tem?
Contestação, reconvenção e exceção processual, certo? Então vai lá, resposta do réu, matéria, resposta do réu. O réu tem 3 formas de resposta. Contestação é a primeira forma de resposta. O que ele vai fazer na contestação? É contestar. Então ele vai impugnar aquilo que o autor disse. Não é verdadeiro, para com isso, piriri, pororó, nada a ver. Então essa é a contestação. Contestação ele não pode fazer por negativa geral. Ninguém pode contestar por negativa geral, salvo exceções. O advogado particular não pode contestar por negativa geral. Que seria o seguinte, olha, senhor juiz, nada do que o autor diz é verdadeiro, pede a improcedência da ação. Isso é contestar por negativa geral. O sujeito que contesta por negativa geral ou não contesta, ele é revel, certo? Aplicará para ele as consequências da revelia. Quais são as consequências de não contestar revelia? E qual é a consequência da revelia? Procedência ou improcedência da ação? Não. Revelia não induz procedência e improcedência da ação. Revelia induz presunção de veracidade. Olha ali. Dos fatos narrados na exordial. Dos fatos alegados pelo autor. Certo? Então, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Ou narrados na exordial, ou na peça vestibular, né? Então, poderia ser qualquer uma delas, certo? Então, presunção de veracidade. O importante é você entender que é uma presunção, não é uma verdade. Certo? Essa presunção pode ser ilidida por prova em contrário. Quer dizer, eu presumo alguma coisa, só que o revel pode produzir prova? Pode. Revel pode apelar? Pode. Revel pode protocolar um recurso especial extraordinário? Pode. Desde que compareça em tempo oportuno, ele pode afastar essa presunção que foi dada a ele aí. Por isso que é uma presunção, não é uma verdade. Eu presumo verdadeiros fatos alegados. E também na hora da prova não começa a marcar besteira. Né? Por exemplo, se eu digo que um sujeito diz que está casado e o réu não contesta, eles estão casados, né? Vivem felizes para sempre? Não, né? Por quê? Porque revelia chega num ponto que eu não posso presumir. Eu posso presumir que uma pessoa morreu? Posso presumir que uma pessoa nasceu? Posso presumir que uma pessoa casou? Posso presumir quem é proprietário? Não posso. Algumas coisas eu não posso presumir. Então ela pega somente aquilo que pode ser presumido. Aquilo que não pode ser presumido, não pegaria aí dentro dos efeitos da revelia. Então é uma presunção, não é uma verdade. A ausência de contestação induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, certo? Agora, quais são as outras 2 formas de resposta? Exceção de incompetência... Incompetência, impedimento e suspeição. Certo? Então as 3 formas de exceções, né? Incompetência, impedimento e suspeição. Grava o seguinte, ó, exceção de incompetência é somente para incompetência relativa. Isso cai bastante, certo? Exceção somente para incompetência relativa. Incompetência absoluta é alegada como preliminar na contestação. Incompetência relativa é por exceção de incompetência. Nem sei o que é incompetência relativa. Tá bom, não importa. Importa que ela é na via da exceção de incompetência, certo? A relativa. A absoluta é uma incompetência que eu alego como preliminar de mérito na contestação. O que é uma incompetência relativa? É quando as partes elegem o foro e uma delas não respeita, né? Então, quando tu faz um contrato, tem lá, né? As partes elegem o foro da comarca de Piriri Pororó. Aí o sujeito não respeita. Isso é uma incompetência relativa, certo? Então, alegada na via da exceção de incompetência. Impedimento. Impedimento, você sabe como é que é? É quando tem um jogador, né? Aí vai lá, o bandeirinha levanta, tal, né? Isso é lá no futebol. Aqui o impedimento é quando o juiz, de uma forma absoluta, está impedido para atuar no feito. Então não tem discussão. Uma forma absoluta está impedido. Causas de impedimento, para a gente tentar entender, elas são muito maiores que as causas de suspeição, porque o impedimento impede, a suspeição, eu estou suspeitando, né, entendeu? Então é muito menos
né? O impedimento, bah, né? Entendeu? É uma coisa diferenciada, né? O impedimento é quando, por exemplo, o juiz é parente de uma das partes, consegue entender? Aí é bah, né? Bah, que absurdo, né? Aí o suspeição, grande caso de suspeição é amizade, né? Aquele juiz é amigo, entendeu? Então, aquele juiz é amigo da parte autora, ou é amigo da parte ré. Então, a amizade é um caso de suspeição, porque eu vou ter que entender se o sujeito é amigo ou não, né? E que grau de amizade é conhecido. Quantos amigos tu tem no Facebook, viu? Se tu fosse juiz, o que ia dar? Problemão, né? Então, impedimento, a questão de impedimento já é o critério aí de o sujeito estar relacionado com a parte, né? Então, é grau de parentesco, certo? Com a parte, ou com a advogada da parte, né? Porque se a filha do juiz é advogada da autora, também vou sentenciar para minha filha ganhar, né? Então tem essa relação aqui. Normalmente conta um caso, sabe? João é amigo de Pedro, que é cunhado de não sei quem, então dá um rolo total lá, tu desenha e aí tu entende. Se é uma relação própria de parentesco, normalmente é critério de impedimento. Se é uma relação de amizade, amigo íntimo ou inimigo, é critério de suspeição. Eu suspeito que o juiz não poderia dirigir o feito. E a reconvenção é aquele critério básico aí do direito de ação que tem o réu frente ao autor. A grande jogada na reconvenção que cai muito é se ela pode seguir se a ação originária não está mais seguindo. Seria o seguinte critério: o autor move uma ação em face do réu, certo? Então o autor moveu uma ação em face do réu e aí acontece o seguinte, o réu devolve a contestação e a voadora, que é a reconvenção, certo? Vai lá e toma, pum, né? Ultimate Fighting. Então vai lá e diz, olha, aí o sujeito aqui cambaleando, porque recebeu um golpe, né? Ele diz, tá, então desisto da ação originária. Aí o que o réu faz? Segue pra cima, né? Dá-lhe porrada, né? Por quê? Porque a desistência da ação originária não impede o prosseguimento da reconvenção. Então, se eu ajuizar a reconvenção e o autor falar, tá, desculpa, né? Não era bem isso que eu queria, aí o réu diz, desculpa nada. Então vamos seguir esse baile aí. Aí só segue a reconvenção, ela segue independentemente da existência da ação principal, certo? Então esse é o ponto aí dentro da figura da resposta do réu. Depois da resposta do réu vai ter a sentença. Normalmente, sobre sentença, cai a seguinte estrutura: sentença terminativa e sentença definitiva. Certo? Então aí, ó, sentença, né? A sentença ela pode ser de duas formas: terminativa ou definitiva. Certo? Qual é a diferença da sentença terminativa e da definitiva? A terminativa termina, a definitiva define a causa, entendeu? Então isso pode parecer, mas é tudo a mesma coisa. Terminar e definir não é a mesma coisa, terminar e definir. Se tu termina com uma briga, tu não definiu ainda, as pessoas continuam brigando, certo? É que nem um pai chega, termina com isso, né? Aí fica aquela ronha entre os filhos e depois vão resolver lá no inventário, entendeu? Quando um não quer entregar o apartamento pro outro, a bicicleta, não sei o que, né? Então isso aí é só a semente de um mau inventário tá lá, né? Quando o pai diz, termina com essa briga, né? Deixa a raiva. Não, definir, agora tu vai lá e dá um beijo no teu irmão, né? Ah, mas eu não quero. Não, dá um beijo. Então isso aí eu estou definindo, entendeu? Agora vocês não vão mais brigar, certo? Está definido. Então essa é o critério do definitivo, quer dizer, terminar, às vezes eu terminando com o processo eu não resolvi nada. Eu só reconheço que o autor não tem condições da ação, por exemplo, eu estou terminando. Uma sentença terminativa, ela não analisa mérito, certo? Então, sem mérito. Acontece coisa julgada material ou formal? Coisa julgada formal. Por que é coisa julgada formal? Porque não impede o sujeito de entrar com uma outra ação discutindo a mesma causa de pedido e fazendo o mesmo pedido. O que impede é que ele continue naquele processo que ele entrou discutindo aquilo lá, porque já transitou em julgado produzindo uma coisa julgada formal. Quer dizer, terminou com aquele processo. Agora, para definir mesmo a causa, então o critério definitivo é para definir a relação. Eu vou definir determinada condição. Talvez a divisão não tenha sido muito feliz em terminativo e definitivo, parece a mesma coisa. Mas lembra na prova, termina o processo, define a relação jurídica, certo? Então, é que nem um jogo de futebol, pode terminar, mas não definiu quem é o campeão, entendeu?
Né? Mais ou menos, né? Mas é isso aí, eu estou explicando o erro da classificação aí. Então, definitiva. Bom, a definitiva é quando ela julga mesmo o mérito. Então, ó, definiu, tá, tu vai ficar com isso, tu vai ficar com aquilo. E aí produziu coisa julgada material. Isso é o que mais cai aí dentro de sentença, certo? Coisa julgada material e coisa julgada formal. Qual é a diferença da coisa julgada formal para material? Coisa julgada formal é coisa julgada somente na forma. Eu não posso repetir aquela forma, entendeu? Então naquele processo eu não posso seguir. Material definiu a matéria, né? Aquela causa está definida. Indiscutibilidade daquela matéria que foi objeto de julgamento. Então isso é o ponto principal aí dentro do critério de sentença, certo? Então tá, então sentença terminativa e sentença definitiva. Depois da sentença tem recurso. Certinho? Então o que vai acontecer com os recursos? Bom, os recursos vai funcionar o seguinte, pontos principais que caem na prova sobre recurso. Duplo grau. Obrigatoriamente eu tenho que ter duplo grau de jurisdição? Para tudo eu preciso do duplo grau? Não. Então ele pode ser relativizado. Então, por exemplo, o duplo grau de jurisdição é limitado. Exemplo de limitação do duplo grau de jurisdição. Duas, que chove aí. Primeiro, não tem agravo de instrumento no JEC. Se o juiz dá uma decisão interlocutória no JEC, não tem agravo de instrumento, certo? Essa primeira relação aqui que tem que saber. Isso cai bastante. E segunda, hoje bem atual, é quando o juiz converte agravo de instrumento em agravo retido. Ah, o que é isso? Sei lá, né? Mas não cabe recurso. Então, quando o juiz converte agravo de instrumento em agravo retido. Não te preocupe em, agora, vou entender. Então tá, vai para casa e entende. Se tu quiser estudar de noite, hoje de madrugada, tu estuda, entendeu? Se tu quer estudar indo lá para a hora da prova, se tu me perguntar, é bom estudar de noite? É claro que é bom estudar qualquer hora. Se tu ler alguma coisinha que vai cair, pá, vai acertar, entendeu? Então, é simplório, né? Então, é duplo grau, é limitado, né? Agravo instrumento e converte agravo instrumento em agravo retido. A minha esposa, ela faz concurso, né? Ela passou para a segunda fase. Aí um dia eu fui levar ela para fazer a segunda fase e ela estava com o livro na mão e perguntou: o que tu acha se acontecer isso, isso, aquilo? E era uma questão para dissertar, né? Aí eu falei: eu acho que é isso, isso, aquilo. Aí não é que caiu exatamente aquela questão, ela fez, tirou 9,5 na segunda fase. Ela perguntou para a pessoa certa, falei para ela, né? Fez a pergunta certa para a pessoa certa, entendeu? Então aí ficou com 9,5. Então duplo grau é limitado a agravo de instrumento, converte agravo de instrumento em agravo retido, certo? Então isso é real mesmo, aconteceu, né? Só depois ela não tomou posse porque nasceu a minha outra filha, ela não queria mais e tal, agora ela resolveu por enquanto ser mãe e depois ela vai retomar. Então vai lá. Certo, então? Outro ponto de recurso que cai bastante, agravo. O agravo de instrumento cabe em 3 possibilidades, toma cuidado. O que é o agravo de instrumento? É uma fofoca, certo? Eu tiro cópia do processo e levo ao tribunal e diz: ó, senhor o desembargador, olha o que o juiz fez comigo, entendeu? É assim. E depois eu conto a fofoca em 3 dias. Ah, mas acontece, desculpa, eu tive que fofocar, entendeu? Agravo de instrumento é isso. Agravo retido não é uma fofoca. É um agravo que eu faço de uma decisão interlocutória. Vão decidindo lá, interlocos, né, no meio das locuções, aí eu vou lá e decido. Agravo de instrumento não, eu formo um instrumento que são as cópias. Eu levo para o tribunal e digo: ó, tribunal nem sabe o que o juiz fez comigo, entendeu? Choradeira, agravo de instrumento. Então tá, quando que cabe agravo de instrumento? Cabe agravo de instrumento de lesão grave e difícil reparação. O que é uma lesão grave e difícil reparação? Pô, é quando o jogador fica umas 3 partidas fora. Aí é uma lesão grave. Entendeu? Então, se não, é só uma batidinha, uma lesão, né? A lei não diz o que é lesão grave, difícil reparação. Vai depender da cabeça do jogador e vai depender do advogado alegar que é um caso de lesão grave, difícil reparação. O que importa para você saber na hora da prova é que em caso de lesão grave, difícil reparação, cabe agravo do instrumento. O juiz decidiu e aí eu acho que aquela decisão é grave, aquela sentença é grave, aquela decisão interlocutória é grave e, portanto, eu quero alterar ela por agravo do instrumento. Quando a apelação não é recebida, apelação não recebida,
cabe agravo de instrumento, e dos efeitos em que é recebida, certo? Aí caberia agravo de instrumento também, a apelação, né? Dos efeitos em que é recebida a apelação. Quais são os efeitos da apelação? Duplo efeito, né? Devolutivo e suspensivo. Devolve a matéria ao órgão de superior hierarquia e suspende a execução da sentença. Bom, vamos lá. Somente nesses dois casos? Não, não é somente nesses dois casos. O CPC depois ele respingou alguns outros casos que teria agravo de instrumento, que seria cabível agravo de instrumento. Vamos lá. Cabe agravo de instrumento da decisão que julga liquidação de sentença, certo? Se eu vou liquidar uma sentença, cabe agravo de instrumento, liquidação da sentença. O que é liquidar uma sentença? É tornar uma sentença, isso aí, líquida, né? Então é tu pegar lá, botar água, né, e transformar um valor para ela, certo? Então pode ser que eu te condene em danos materiais em valor a ser apurado em sede de liquidação a partir da juntada de despesas médicas, por exemplo. Então eu vou liquidar a sentença. Aí o juiz diz que é 10, eu entendo que é 9. Fofoca para o tribunal. Ah, olha lá, não. Entendeu? Então é basicamente isso, né? A liquidação da sentença, o juiz vai tornar ela líquida a partir do momento que torna líquida e causa agravame a uma das partes, caberia agravo de instrumento. E depois da decisão que resolve impugnação a cumprimento de sentença. Então, a decisão que resolve impugnação. A fase de cumprimento. Se o juiz resolve a impugnação à fase de cumprimento de sentença, significaria o quê? Significaria que o juiz acolhe ou não a impugnação, caberia agravo de instrumento. Só tem um porém nisso tudo. Quando o juiz acolhe a impugnação à fase de cumprimento de sentença e extingue todo o processo, aí caberia apelação. Na regra, cabe agravo de instrumento. Vou te contar a história, tu olha aqui. Vamos pensar que isso é um processo. O sujeito perdeu em primeiro grau, perdeu em segundo grau e agora ele quer cumprir a sentença. Tá entendendo aí? Não sei o que é isso, né? Então tá mal. Mas é basicamente isso. Então, tá cumprindo. Tem sentença? O que é sentença? Então, aí eu tô cumprindo a sentença. A defesa do sujeito na fase de cumprimento de sentença é impugnação, certo? Aí ele protocola uma impugnação. Aí o juiz decide, olha, não é 10, é 9. Aí o sujeito que está ofendido tira a cópia do processo e leva para o tribunal. Por quê? Porque eu tenho que cumprir a sentença agora, que eu decidi que é 9. Consegue entender? Então eu tenho que cumprir. Agora se o juiz pega a impugnação e diz, bah, o réu tá com... Juiz gaúcho, bah, o réu tá certo mesmo. Não tem nada a ver esse processo aqui, tá fora tira aqui, tá fedendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer apelação. Se tu passar no gabinete do juiz, ele te entrega aí, ó. Pode levar, meu. Isso aqui não presta. Viu? Não presta. Não presta nada isso aqui, então leva. Agora, se ele diz que não é 9, é 5, ele vai dizer, presta sim, tem 5 que eu tenho que mandar penhorar. Então tira a cópia, devolve. Se tu quiser, é meu. Então que nem criança, né? Então é meu, deixa aqui. Se tu quiser fazer fofoca, tu tira a cópia, mas tu devolve, certo? Então essa é a relação aí do agravo de instrumento, certo? Questão que mais cai em termos de recurso. Depois do recurso, se tudo decidido, eu vou ter a execução ou a fase de cumprimento. Aí tu vai para a execução, né? Na verdade, pode ser ou execução ou fase de cumprimento, que são os dois critérios aí, né? Execução ou fase de cumprimento. O que é a execução ou fase de cumprimento? Bom, funciona assim, né? Se é execução, é título executivo extrajudicial. Se é fase de cumprimento, é título judicial. Então, execução, título extrajudicial. Extrajudicial. Maior exemplo de título extrajudicial que costuma cair é contrato. Um contrato, quando tem duas testemunhas, ele é título executivo extrajudicial, certo? Quando ele não tem duas testemunhas, ele é um contrato, mas não é um título executivo que eu posso implementar aí um processo de execução. Já a fase de cumprimento, e eu não sei como é que uma pessoa consegue marcar na prova que fase de cumprimento de sentença é para títulos extrajudiciais, consegue entender? Fase de cumprimento de sentença. É o sujeito que não leu, né? Ele só acertou o nome. Fase de cumprimento de sentença.
Então, só o sujeito sentar lá e tá fazendo prova pro CREA, né? E aí, é OB aqui, né? Então, aí ele marca isso. Né? Então, título judicial, por evidência. Precisa decorar isso? Claro que não, né? Por que não precisa decorar, né? Porque sentença é judicial, certo? Obviamente que sentença é judicial e, portanto, vai ser para título judicial. Muda um pouco a matéria de defesa. Quando eu vou defender na execução, embargos, a execução, certo? Ou expressão sinônima, embargos, devedor. Quando eu vou para título judicial, a defesa que o réu vai fazer é impugnação. Vamos lá. Diferenciações entre embargos, execução e impugnação. Certo? Que é nessa linha aí de título extrajudicial ou de fase de cumprimento. Título, execução, título extrajudicial, contrato por duas testemunhas, embargos à execução. Qual é o prazo dos embargos? 15 dias. Qual é o prazo da impugnação? 15 dias. Certo? Os dois têm o prazo de 15 dias. Embargar a execução suspende a execução? Não, não suspende. O que foi? Ajudou? Então tá. Embargo de execução, suspende a execução? Não suspende. Pode suspender, mas na regra não suspende. E impugnação, a fase de cumprimento de sentença suspende? Também não suspende, certo? Qual é a única diferença que cai bastante aí dentro da hora da prova? Ou na hora da prova? Qual é a diferença que cai mais entre eles? É que um não necessita de garantia, o outro tem que ter garantia. Para a maioria da doutrina funciona assim, ó. Embargos à execução sem garantia. Eu não preciso garantir. Basta que eu protocole os embargos a partir do momento que eu sou citado, juntei o respectivo mandado, 15 dias para embargo de execução. E a impugnação, grande parte diz que há garantia, né? Majoritariamente se afirma que há garantia. Se tu, como advogado, pega um processo onde estão cumprindo a sentença, aí tu pega o cliente aqui, ó, eu quero oferecer impugnação. Tem que perguntar para ele, tem algum patrimônio? Não. Aí tu tem que dizer, então, por que tá contratando advogado? Não tem patrimônio nenhum, né? Aí não é uma coisa boa para você, né? Bah, beleza, é o meu cliente, né? Não tem patrimônio? Bom, então, lamento, né? Tu não pode nem me contratar e nem oferecer impugnação. Porque se tu não tem impugnação, tu não tem garantia, não teria como oferecer a impugnação. Ah, mas que absurdo! Lembra sempre o seguinte sentido, ó, que te ajuda bastante na hora de embargos ou execução. Nos embargos ou execução, é o primeiro choro que o sujeito está fazendo, certo? Porque eles juntaram um cheque lá e ele começou a chorar agora. Na impugnação, a fase de cumprimento de sentença, é um choro que já é a boca quadrada, sabe? Que não sai lágrimas, sabe assim? É boca quadrada, né? Porque o sujeito já está chorando aqui, ó. Ele começou a chorar na contestação. Recorreu, choradeira. Vem a sentença, transitou em julgado, fez cumprimento, aí ele vai chorar de novo, né? Nem lágrima sai mais, porque já chorou tudo que tinha para chorar. Então, por exemplo, precisa de garantia. Por que precisa de garantia? Justamente porque, cara, tu já tá chorando há um tempão, agora não aguento mais teu berro, entendeu? Então, se tu quiser, deposita alguma coisa, me ajuda aí, né? Porque senão não dá para aceitar a tua impugnação. Consegui entender? Essa é a mens legis, ou o vetor axiológico, certo? Que é chamado, mas é a choradeira. É o choro, né, que vai mudar aí. Certo, então? Então tá beleza, acabou então, pessoal. Boa sorte para vocês.